Boa noite para todos. Todos bem? Que bom, gente. É um prazer estar aqui novamente para mais uma aula do nosso curso de Teologia Sistemática, do Educação Plena. E na semana passada, a gente falou sobre a santidade de Deus, né? E a onisciência de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais também de santidade de Deus e especificamente sobre a bondade de Deus, que é um outro atributo de Deus, né? Um outro atributo moral de Deus. A gente não está aqui no título, mas a gente também vai falar sobre a justiça de Deus. Então, que são os 3 atributos morais de Deus, segundo o livro do Berkhoff, Louis Berkhoff, que é bondade, justiça e a santidade de Deus. Então é um tema também bastante interessante. Espero que vocês gostem, né? E vamos lá. Isso aqui a gente já conversou na aula passada. Deus é santo. Acho que todo mundo sabe disso, né? E lembremos que ser santo ou santidade tem 2 significados. O primeiro é o significado de separação ou distinção. Deus é profundamente diferente entre ele e todas as criaturas, e todas as suas criaturas. Então a gente viu que, quando a gente fala Deus é santo, um dos significados é que Deus é separado de nós. Ele é único. E também, quando a gente fala Deus é santo, isso se refere à pureza de Deus e à justiça de Deus. Deus faz o que é certo, Ele nunca faz o que é errado, porque a sua natureza é santa. Então, de certa forma, quando Deus nos pede para ser santos como Ele é, e a gente conversou na semana passada, que nós nunca seremos como Deus, óbvio, mas quando Ele fala, olhe para mim, no caso, para o meu Filho, Jesus Cristo, olhe para mim e faça de tudo para se parecer comigo. Tanto no sentido de separação ou distinção, nós somos chamados para ser distintos da sociedade, apesar de termos que viver na sociedade e ser luz para esse mundo, a gente tem que ser distinto dela. E também nós somos chamados para sermos puros, para lutarmos pela justiça, né? Então, um grande desafio de todos nós crentes. Para Berkhoff, os atributos morais de Deus são aqueles geralmente vistos como os mais gloriosos das perfeições divinas. Berkhoff diz que eles têm o seu brilho próprio. Então, sempre que a gente fala dos atributos de Deus, sempre que a gente fala dos atributos morais, são os atributos que vêm sempre à cabeça quando a gente pensa em Deus, né? Que Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo. Então, são atributos que geralmente têm o seu brilho próprio quando a gente fala sobre eles. E segundo a teologia de Berkhoff, a gente pode dividir os atributos morais em a bondade de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus. Então hoje a gente vai falar sobre esses 3. Santidade a gente já começou a falar na semana passada. E aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os atributos, as características do nosso Pai. Bom, primeiramente vamos falar de bondade de Deus. E Fabrini, quando você quiser, sempre, tá? Pode me interromper. A bondade de Deus não deve ser confundida, primeiramente, com sua amabilidade, que é tratar o próximo com respeito, amor e compaixão, que é um conceito mais restrito. Muita gente acha, principalmente muitos cristãos, quando a gente fala Deus é bom, a pessoa pensa só no aspecto que Deus tem compaixão, que Deus quer o nosso bem, no sentido de Deus ser bonzinho, né? Aliás, isso é uma visão errada de muitas pessoas que acham que Deus é amor. E porque Deus é amor, eu posso fazer de tudo que Ele vai me perdoar. Eu posso fazer de tudo que Ele vai aceitar. Então, muitas pessoas acham que a bondade de Deus é relativa só à sua amabilidade. E bondade de Deus, a gente vai ver agora, que é um conceito muito amplo e complexo. Tá? Falamos que algo é tão bom quando corresponde em todas as suas partes do ideal. Então, quando a gente fala Deus é bom, a gente tem em mente tudo que se refere ao ideal. É um ser
o mais superior, o mais perfeito possível. Isso vem à nossa mente quando a gente fala de que Deus é bom. Portanto, quando dizemos que Deus é bom, a ideia fundamental é que Ele é, em todos os sentidos, tudo que Deus deveria ser e, portanto, responde perfeitamente ao ideal expresso na palavra Deus. Então, todos nós, quando pensamos na palavra Deus, vem tudo que é mais perfeito, tudo que é mais puro vem à nossa mente, né? Geralmente por causa dessa ideia que a gente tem muito restrita de bondade. Deus é bom no sentido metafísico da palavra, perfeição absoluta e bênção perfeita em si mesmo. Nesse sentido que Jesus disse, ninguém é bom exceto um, que é Deus, em Marcos capítulo 10, versículo 18. Então, não há ninguém bom, exceto Deus. E aí você fala, poxa, mas eu sou bom, eu ajudo o próximo, lá no trabalho eu ajudo meus colegas, aqui na igreja eu sirvo, eu sou bom. Mas é óbvio que Marcos aqui está, claro, palavras de Jesus, mas ele está dizendo, ninguém é bom no sentido de perfeito, no sentido de separação, santidade, distinção. Só Ele é bom, mas ninguém. Nesse sentido perfeito da palavra, de bondade. Visto que Deus é bom em si mesmo, Ele também é bom para as suas criaturas e, portanto, pode ser chamado de fons omnium bonorum. Quem é bom de latim aí? Eu não sei latim, é óbvio que eu pesquisei, né? Fons omnium bonorum é fonte de toda a bondade, tá? Omnium, lembra do omnium, omnis, que é todo, né? Onisciente, onipresente. Então, a fonte de toda a bondade, a fonte da bondade, de toda a bondade do universo é Deus. Todas as coisas boas que as criaturas desfrutam no presente e esperam no futuro, fluem até elas desta fonte inesgotável. Por isso que a gente crê o seguinte, que todas as coisas boas, a fonte dessas coisas é Deus. Mesmo se é uma coisa que não foi feita, não foi produzida com o objetivo de glorificar a Deus. Então, quando você ouve uma música clássica, e você fala, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ah, mas o compositor não era crente, então eu não vou ouvir. Se aquilo é lindo, se aquilo traz uma beleza, a fonte de toda a beleza do universo é Deus. E ele permite que pessoas que não são crentes possam produzir coisas belas, graças a ele ser essa fonte de beleza, né? É igual às artes também, né? Tipo, para quem gosta de quadros, pinturas, você vê pinturas maravilhosas e às vezes o cara não era crente e nem estava pintando ali para Deus. Mas é uma obra de arte maravilhosa e a fonte daquilo é Deus. Deus é a fonte de toda perfeição do universo, de tudo que é bom. Deus também é summum bonum, que quer dizer, do latim, o bem maior. Ele é o bem maior para todas as suas criaturas, embora em diferentes graus e de acordo com a medida em que elas correspondem ao propósito de suas existências. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Deus é o bem maior, mas esse bem é direcionado de forma diferente, dependendo da pessoa. Bom, continuando. Então a gente vai falar agora dos diferentes aspectos da bondade de Deus. A gente fala que a bondade de Deus tem 5 aspectos, né? Segundo Berkhof. A gente sempre, como qualquer área do conhecimento, a gente vai ter pequenas diferenças quando a gente tenta fazer uma classificação, traçar um conceito de alguma coisa. Dependendo do teólogo, dependendo do estudioso, você vai ter pequenas diferenças. Segundo a teologia de Berkhof, que é uma teologia reformada importante que a gente estuda,
ele diz o seguinte, que a bondade de Deus tem 5 aspectos. O primeiro aspecto deles é o seguinte: a bondade de Deus para com suas criaturas em geral. A perfeição de Deus, bom, o que quer dizer isso, né? A perfeição de Deus que o leva a tratar generosamente e gentilmente com todas as suas criaturas. Então, esse é um aspecto da bondade de Deus. Deus é bom para com todas as suas criaturas, independente se é um crente, se crê em Jesus Cristo, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim. Deus é bom para todas essas pessoas, de certa forma. A gente vai ler Salmo 145, no versículo 9. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Quem quiser também pode abrir a sua. Salmos 145. No versículo 9, né? 9, 15 e 16. No 9 diz: o Senhor é bom com todos, a sua compaixão alcança tudo o que ele fez. Percebam, a bondade de Deus, ela é direcionada para tudo e para todos. Versículo 15: os olhos de todos voltam-se para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Então, isso mostra que Deus é bom para com todas as suas criaturas. É um dos aspectos de sua bondade. Fabrini, pode. Eu queria, só para a gente não avançar muito, ficar aqui por causa da filmagem, não perder aqui um link que o Cristiano colocou muito bem. Quando ele fala que o Berkoff menciona os atributos morais de Deus como sendo os mais distintivos de Deus, primeiro, a gente não quer com isso causar um desequilíbrio em Deus, dizendo que os atributos morais de Deus são mais importantes que seus atributos de poder, como a sua soberania e seus decretos inquestionáveis. O que ele está querendo dizer é o que normalmente salta aos olhos das pessoas são os seus atributos morais. Eu quero fazer um teste com vocês aqui. Me digam por que vocês amam a Deus. Uma palavra. Eu amo a Deus porque... Quem quer começar? Porque Ele é... Porque Ele é bom. O que mais? Misericordioso. Porque Ele é amoroso. Porque Ele é perfeito. Justo. Fiel. Santo. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu fizer essa pergunta a vocês, como fiz, e se fizer a uma classe de alunos de 8 anos de idade, eles vão dar a mesma resposta. Majoritariamente, as pessoas reconhecem, em primeiro lugar, o seu amor por Deus em virtude de seus atributos morais. Com exceção da perfeição, que a gente falou aqui, que não é uma questão de moralidade, mas é a questão de design de Deus, ninguém fala, eu amo a Deus porque Ele é onisciente. Eu amo a Deus porque Ele é onipotente. Eu amo a Deus porque Ele é onipresente. Essas respostas nunca vêm em primeiro lugar. O que a gente mais admira em Deus, de maneira incrível, é a maneira como Ele é na sua moralidade, nos seus sentimentos, por assim dizer. Então, por isso que o Berkoff diz, e todos os grandes teólogos falam, que os atributos morais de Deus são encantadores, porque a gente se identifica com Deus. Ninguém aqui se identifica com a onipotência de Deus, só o maluco. Quem se identifica com a onipotência de Deus? Com a onisciência de Deus? Não há contato com a gente se encanta e tem reverência por essas coisas e respeita a Deus, porque a gente tem juízo. Agora, quando a gente fala de amor, compaixão, fidelidade, lealdade, é porque a gente sente como é bom alguém tratar a gente com amor, como é bom alguém tratar a gente com lealdade, como é bom alguém tratar o mundo com justiça. Então a gente pensa em Deus dessa forma. E quando o Cristiano colocou, esse é um link, tá? Por que a gente acha que os atributos de Deus são tão importantes? Porque existe uma correlação visceral nossa com Ele. Por quê? E aí leva ao segundo ponto que o Cristiano colocou. Quando o pintor faz uma obra incrível numa tela, quando um artista faz algo incrível numa escultura, mesmo sem nenhuma conexão com Deus, sem nenhuma intenção religiosa, ele faz de maneira bela e reflete a capacidade de fazer uma coisa encantadora, esplêndida, porque ele ainda carrega a imagem de Deus dentro dele. Ele ainda é capaz de olhar para o mundo e enxergar o mundo dentro de uma visão positiva, e essa capacidade que a gente tem ainda, que resta, que ainda é mantida em nós, que é a capacidade de termos a imagem de Deus, e por isso que a gente faz coisas boas, é porque Deus ainda é bom.
é porque Ele é misericordioso. E o Cristiano vai falar daqui a pouquinho sobre a longanimidade de Deus, que é um dos aspectos também desses atributos. Então é muito importante a gente entender que isso tudo que a gente está estudando deve gerar em nós comoção, contrição, deve elevar a nós, ao nosso coração, um quebrantar de coração, porque encanta, é um Deus que encanta. Aí você começa a entender esse Deus e faz uma pergunta: como não amá-lo? Como não servi-lo? Como não estar com Ele? Porque quem está longe de Deus faz perguntas do tipo: se Ele amou, por que a criança sofre? Eu não sei. Se Ele amou, por que tem guerra? Eu não sei. Se Ele amou, por que então as pessoas olham os defeitos? Porque estão distantes de Deus. E toda distância gera isso, tá, gente? Aqui é uma coisa que é boa para a gente falar. Quanto mais distante você estiver da outra pessoa, menos você vai entender a pessoa. E uma coisa que a gente precisa fazer urgentemente em nossa sociedade é, antes de dizer alguma coisa contra alguém, é tentar entender um pouco aquela pessoa. Porque quando você começa, até seus oponentes, você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer o seguinte: esse cara é pai como eu sou pai, essa mulher é mãe como eu sou mãe, essa mulher ama como eu amo. A gente só tem uma visão muito distinta das coisas, mas não é para eu odiá-la. O mundo não precisa de mais ódio, ainda mais partindo de crente. Ainda mais partindo de crente, porque Jesus é amor, Deus é amor. Lógico que ser amor não é concordar com tudo, baixar a cabeça, deixar a gente ser atropelado por um monte de gente violenta. Não. Mas para fechar aqui, não virar culto, o que está sendo trazido aqui, eu quero só dar uma pausazinha para a gente poder ressaltar, é que, por que a gente fala que os atributos morais de Deus são tão importantes? Porque tem correspondência. Porque a gente entende isso, a gente entende o que é compaixão. Eu não entendo o que é onipotência. Eu aceito, tento compreender, mas eu não sinto onipotência, mas eu sinto compaixão, eu sinto misericórdia. Então, são coisas que nos ligam à imagem de Deus, são os atributos que Ele comunicou. Onipotência, são atributos de soberania, só Ele tem, porque Ele é o soberbo. Ele é o que está acima de tudo, Ele não é arrogante, o soberbo é o que está acima de tudo. Soberbo, augusto, são atributos de Deus. Ele é altíssimo, Ele é poderosíssimo. Ele é único, e mesmo assim Ele compartilhou quem Ele é conosco numa medida pequena, para que a gente tivesse a alegria que Ele tem de experimentar a criação que Ele criou, que Ele nos trouxe. E aí, quando o artista faz o que faz sem reconhecer em Deus a fonte de tudo, Deus não deixa de ser quem é, porque o cara não reconhece. Se você pega um prato de ouro puro, macio, 5 quilos de prato, ouro puríssimo, cravejado de diamante, e põe nele brócolis, o brócolis fica melhor ou pior? Pega o mesmo brócolis e bota num prato de barro tosco, não muda o valor. Então a questão é a seguinte: não importa o que o ser humano pensa de Deus, Ele nunca se altera, Ele nunca muda, Ele nunca é diminuído, ainda que seja desprezado, como foi Voltaire. Voltaire falou: que morra o impostor. É a base da Revolução Francesa. Que morra o impostor. Quem era o impostor? Jesus Cristo. Que nenhum homem mais seja cativo de religião nenhuma, e que a gente tenha o próprio homem como o nosso objetivo maior. Então a gente tem no mundo esse desprezo, essa raiva por Deus. Por isso a cultura francesa é tão hostil ainda hoje, e tudo que vem desse humanismo laico e laicista, extremamente, eu estou me perdendo, vou parar. Então a gente só tem que parar, porque Cristiano tem 15 slides para apresentar hoje. Eu só queria dizer, está no quinta, então tá. Porque é muito bom a gente pensar nisso, porque a teologia é feita para ampliar a nossa cabeça, não para diminuir. E deve levar a gente a amar Deus e amar o próximo. Amar Deus e amar o próximo. E que a gente... Eu paro por aqui. Chega. Não. Chega. Vai. Tem a ver com isso que ele acabou de falar, né? Cláudia, fala no microfone. Cadê a próxima? Quando o pastor falou a imagem e semelhança de Deus, que a gente se reporta lá a Gênesis, né, que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, e que a gente pega esses atributos todos aí de Deus, eu fiquei aqui pensando, né, como Deus, Ele tirou aquele povo cativo, né, do Egito, levou, né, a gente conhece como Êxodo, né, e levou aquele povo para constituir uma nação.
né? E tem um termo em hebraico, por isso que eu ia perguntar ao pastor, que eu não lembro aqui agora, que êxodo, em hebraico, significa pessoas, identidade. Estou enganada, pastor? Tem um termo em hebraico que eu não lembro qual é, que significa pessoas, identidade. Então, como Deus estivesse constituindo a sua nação, né, o seu povo com uma identidade. Então, fazendo essa semelhança, né, essa preocupação de Deus também em nós de selar uma identidade com esses atributos de Deus, não de onisciência, onipotência, né, mas esses atributos de Deus. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança que as pessoas veem em nós, né? Nós somos o sal, a luz do mundo. Então, refletimos essas características, esses atributos de Deus. Por isso, quando a pessoa olha assim, para um cristão, por exemplo, que tem atitudes distintas, né, ele fala, nossa, aquela mulher, aquele homem é diferente, é distinto. O pastor não lembra, né? Eu ouvi uma palestra sobre isso, eu não sei se shamat, eu não sei hebraico, né, gente? Mas tinha uma palavra que era uma palavra em hebraico, o significado de êxodo, a palavra êxodo em hebraico significa pessoas, identidade. Depois o pastor dá uma olhada e vê se eu não estou redondamente enganada. Vamos para mais uma pergunta e depois a gente segue. Rafa, nada? Boa noite. Boa noite. Eu me lembrei de uma passagem aqui daquelas que sempre me traz dúvida, né, que fica em Lucas 18:18, né, que tinha o jovem rico, né, que certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Aí ele fala que sempre observou, né? E depois Jesus fala, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e tal. Mas essa primeira recusa, entre aspas, talvez, assim, de tomar para si, né, o bom, né, do bom mestre ali, dizer que ninguém é bom senão é Deus, tem a ver com esses atributos serem mais do Pai, né? Voltando um pouco na Trindade, assim, ou ali apenas era uma questão de evidenciar a falsidade do coração dele, o que está ali nesse bom? E, se não me engano, essa dúvida já foi lançada aqui em alguma aula, não foi? Foi, e eu acho que o Fabinho tinha respondido até. Eu acho que a questão é essa de responder ao cinismo do cara, né? De falar assim, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele falou, não, bom só o Pai que está no céu, né? Eu não sei se o Fabinho pode concluir, mas eu acho que já foi levantada essa questão. É por aí mesmo. O que está em jogo ali, o que está em cena ali é um homem que aos olhos de todos era muito diferenciado. Ele era rico, muito poderoso, muito influente e muito piedoso. Era um homem de Deus, de fato. A Bíblia diz que, inclusive, quando ele rejeitou a ordem de Jesus de vender tudo e dar aos pobres e segui-lo, a Bíblia diz que o Senhor ficou triste porque o Senhor o amou. Então, não foi muito bem o cinismo, mas foi a superficialidade que ele tinha do conceito de bondade. Porque ele diz bom mestre. Quando ele diz bom mestre, ali ele meio que coloca-se numa posição de um aluno que estava desejoso de aprender o que faltava ainda para ele herdar a vida eterna. E o Senhor falou, só te falta uma coisa. Aí ele diz, o que é? Não falta uma. Obedece os mandamentos. O Senhor foi listando os 10 mandamentos. Ele nem deixou Jesus terminar e falou, isso tudo eu já faço. A pergunta é, quem é que obedece os 10 mandamentos totalmente? Ninguém. E o Senhor falou que o Senhor entendeu ali que ele não tinha noção de quem era Deus e de quem era o próprio Cristo. Ele falou, então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí ele pensou no quanto ele tinha no Santander, o quanto ele tinha na XP, o quanto ele tinha de dinheiro, o quanto aquilo era segurança para ele, status, o quanto aquilo era força, e ele falou, aí não, aí é demais, eu não quero. E o Senhor então mostrou ali, revelou a ele que ele não sabia exatamente quem Deus era por conta do equívoco dele.
Ele achava que ele já era muito bom. Ele achava que ele era bom mais do que todos. Ele falou, você não é bom coisa nenhuma. Você está muito longe disso ainda. Se você de fato quiser caminhar. Então, o que está em jogo ali, Jesus não está... Foi muito bom que você colocou, né? Uma dúvida que você colocou. Será que é mais o atributo de Deus do que de Cristo? Isso geraria um desequilíbrio na Trindade. Não acontece. Isso é inconcebível. Mas o que está em jogo ali é o desejo de Jesus de expor aquele rapaz que tinha um interesse em ser piedoso de fato, mas estava muito distante, estava muito desvirtuado de tudo, né? Jesus poderia muito bem ter aceitado. Sim. É porque em outros textos o Senhor falou, por que você está querendo ver o Pai, Felipe? Quem vê o Pai vê a mim. Eu e o Pai somos um. Então Jesus se identificou com o Pai, deu vários sinais da sua divindade, mas ali o que está em jogo é como a gente fica chocado quando Jesus rejeita os pedidos da mulher sirofenícia. Todo mundo gritando, ela gritando, atende e não atendia, aquilo vai dando... É estranho para Jesus. Então, havia um contexto para ele fazer aquilo, a gente já até falou sobre isso. Então, a gente precisa ver o texto e o contexto, mas ali não há nenhuma distinção entre Jesus e Deus. Ele está simplesmente expondo o rapaz ali, que precisava entender um pouco mais de quem ele era, de quem era Deus e de quem era Jesus Cristo. Né? Ele não acreditava plenamente naquilo que não entendia muito bem. Ok, vamos seguir, gente? Então, como a gente já estava falando, né, não é restrito a bondade de Deus, não é restrita aos crentes, mas apenas estes manifestam uma apreciação adequada das suas bênçãos e desejam usá-las no serviço do seu Deus e assim desfrutá-las de uma medida mais rica e plena. Então, nós crentes acreditamos que nós conseguimos desfrutar da bondade de Deus muito mais do que quem não é crente, que a gente enxerga em tudo que é belo a mão de Deus, né? E aí tem algumas passagens aqui, acho que eu vou ler só algumas aqui, os Salmos, Salmo 36, eu estou indo aqui, no versículo 6, que diz: a tua justiça é como as mais altas montanhas, os teus juízos como as profundezas do mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Então, todos recebem a bondade de Deus. Todos, mesmo crentes e não crentes, são alvo da bondade de Deus, né? Salmo 104, 21. Salmo 104, 21. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se nas suas tocas. Então o homem... não, aqui... Não, deve estar errado essa versão, essa referência. Desculpa, gente. Vou ter que ver isso lá. Mateus... cinco, 45. Sermão do Monte, versículo 45. Cadê? 44. Aqui. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então é uma passagem também muito conhecida, né? Esses textos que o Cristiano está mencionando, falando que Deus é bom para todos. E dentro desses textos há uma outra doutrina que a gente chama de graça comum e graça especial, que a gente não vai tratar hoje. Então lembrem que quando vocês estiverem lendo a Bíblia, vocês estão lendo doutrina. E aqui ele está dizendo que a bondade de Deus é extensiva a todas as criaturas. Deus é bom para todos, e o Senhor falou, olha, Ele faz o seu sol e a sua chuva cair sobre todos, e é justamente sol e chuva que alimenta a economia da cidade, que alimenta as pessoas, porque é justamente através desses fenômenos da natureza que as pessoas podem plantar e ter expectativas de ter o que comer e como sobreviverem. Então Jesus fala, o meu Pai é bom para todo mundo, a despeito de algumas pessoas o tratarem de maneira hostil e assintosa. E isso se chama graça comum, quando ele é bom para todos, e graça especial é o que faz com que a gente entenda quem é esse Deus que está por detrás de tanta beleza e bondade, e faz a gente se quedar aos pés dele. Então, a gente tem a doutrina também do Espírito Santo dentro desse texto de Mateus e os outros que ele vem lendo aqui. Ainda no Sermão do Monte, né, no capítulo 6, versículo 26.
Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Então, também outra passagem se referindo a isso. Então, depois vocês podem olhar as outras passagens em casa. Vamos lá. Bom, um segundo aspecto da bondade de Deus, que é o amor de Deus. Quando a bondade de Deus é exercida para com suas criaturas racionais, ela assume o caráter mais elevado, o amor. Como Deus é absolutamente bom em si mesmo, seu amor não pode encontrar satisfação completa em qualquer objeto que fique aquém da perfeição absoluta. Ele nem mesmo retira completamente seu amor do pecador em seu atual estado pecaminoso, embora o pecado seja uma abominação para ele, pois ele reconhece até mesmo no pecador a sua imagem. Então, Deus é absolutamente bom em si mesmo, e esse amor é direcionado para todos nós. Só que para os crentes, esse amor chega a nós com uma intensidade maior, numa perfeição mais absoluta. Deus não tira o seu amor do pecador, mas quando nós somos salvos em Jesus Cristo, esse amor ele vai em nossa direção com mais força, com mais intensidade. Então Deus, um outro aspecto da bondade de Deus, que Deus também é amor, direcionado às suas criaturas. O que a gente costuma também dizer na teologia é que o amor de Deus, ele na vida do crente, trabalha de tal maneira que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sim. São operações que visam o bem salvífico do crente. Na vida do ímpio, não necessariamente. Nem tudo coopera para o seu bem. Porque quando Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 8, que tudo coopera para o bem do crente, ele está dentro de um contexto em que há muito sofrimento. Então ele diz, olha, vocês estão sofrendo, mas tudo o que vocês sofrem vai cooperar para o bem de vocês. Vocês estão suportando dor, mas vai redundar em glória. Agora pensa no seguinte, um ímpio que está de costas para Deus, recebendo muitas bênçãos do Senhor, muitas alegrias do Senhor e não reconhecendo o Senhor como a fonte do sumo bem. Tudo que de bom acontece com esse, em vista do seu não reconhecimento, coopera para o seu mal. Então, essa é uma leitura de Jonathan Edwards. Se na vida do crente que sofre por amor a Cristo tudo coopera para o bem, na vida do ímpio que de maneira ingrata dá as costas para Deus, tudo de bom que acontece com ele e em virtude do seu não reconhecimento coopera para o seu mal. Então para o ímpio é ruim ser abençoado e não reconhecer a Deus, porque é uma demonstração após a outra de ingratidão. E quando ele faz o que é errado, ele se enterra ainda mais. Então é muito importante a gente entender, e isso é um refinamento que vem com o tempo de estudo, vocês vão entendendo essas coisas, são duras demais, mas a gente vai aprendendo que a Bíblia tem seus desafios e a teologia aprofunda uma série de coisas, né? Você quer fazer a pergunta? Usa o microfone do Fabrício. Tem uma passagem em Romanos que Paulo fala que, como ouvirão se não... Isso tem desde pequeno essa dúvida, né? Como ouvirão se não há quem pregue ou quem não escute? Aí a pessoa fala, o pregador fala que como belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, se a pessoa não tem conhecimento de Deus, percepção daquilo que é Deus, porém ele pratica o bom caminho, as boas novas, ele teria caminho de salvação ou não? Esse assunto é um assunto de salvação, soteriologia, não é para agora. O que gera a salvação da pessoa é o Evangelho, é uma notícia, é uma determinada notícia, não são boas obras nem boa intenção. Então, a única forma de alguém ser salvo do inferno é ouvindo uma certa mensagem que é o Evangelho. Então, isso é uma afirmação categórica, precisa, que a gente tem que afirmar. Se ele faz o bem, ele o faz porque é a imagem de Deus. E ele continua fazendo o bem, e isso é bom. Porque Deus prefere um ímpio que faz o bem a um ímpio que faz o mal. Tá? Então, o que é pecadinho e pecadão não existe? Existe sim. Você pode xingar uma pessoa e você pode dar um tiro na pessoa. O que é melhor, o que é pior? Então, se tem graduação entre a lei dos homens, existe também no céu. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai estudar também. Então, é muito mais preferível haver pessoas que ainda não tenham fé nenhuma, mas que façam bem, ajudem, do que pessoas que não têm fé nenhuma e só atrapalham a vida das pessoas. Então, são medidas diferentes de juízo, coisas que atenuam e diminuem e aumentam.
Mas essa pessoa que não tem conhecimento de uma certa mensagem, a ela não é dado a salvação, porque a salvação se dá pelo Evangelho, por uma notícia. Faz diferença, né? Se ele faz o bem ou não nesse sentido, não faz diferença. Para a salvação não faz diferença nenhuma. Como na nossa vida também não faz diferença fazer o bem ou não, em termos de uma série de coisas. Mas para ser salvo é preciso que Por isso que ir e pregar o Evangelho a toda criatura é absolutamente fundamental. Isso responde ao que a pessoa pensa assim, mas a pessoa fez. Olha eu falando sem microfone. Por isso que muitas pessoas falam, né? A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, pessoas que fazem uma bondade, aí fala assim, poxa, a pessoa tão boa, como assim ela não vai para o céu? A pessoa tem essa dúvida. Então, isso responde, né? Então, realmente é o Evangelho, independente se a pessoa faz bem ou mal. Sim, eu só queria dizer que a Madre Teresa era uma mulher cristã. É só um exemplo. Então, a gente precisa olhar com um pouco mais de cautela, porque eu acredito que pessoas da igreja cristã, porque o cristianismo é cheio de tradições, tá? Assim como existem muitas denominações dentro da igreja evangélica, Assembleia de Deus, luteranos, metodistas, etc, etc, dentro do catolicismo também existem. Se você vai conversar com alguns cristãos que são extremamente voltados à devoção de algum santo, você vai encontrar uma religiosidade. Mas há expressões dentro do cristianismo católico que são extremamente cristocêntricos, né? Sobretudo quando você conversa com alguns padres muito eruditos, eles são muito mais cristocêntricos. Então, a gente só precisa dizer o seguinte, sem entrar em muita polêmica, que o que leva ao céu não são boas obras, porque para você entrar no céu por boas obras, você tem que fazer boas obras de maneira perfeita. E continuamente. Um único, aí por mérito. Então, mas quem é que consegue entrar no céu por mérito próprio? Ninguém. Não há quem consiga. Só um conseguiu. O primeiro Adão falhou, que foi Adão mesmo, e o segundo Adão acertou. Então, o único ser humano que pode entrar no céu batendo na porta, dizendo, abre porque eu mereço, porque eu fiz tudo que o Senhor exige, porque basta um pecado para a gente sair da presença de Deus. Tá? Isso aqui rapidinho. Um pecado só. Quantos pecados Adão precisou cometer para sair do paraíso? Bom. Quantos pecados Eva precisou cometer para sair do paraíso? 2? Não, 1. Desculpa, eu faço brincadeira porque confunde. Todo mundo confunde. Segundo o que a gente lê na Bíblia, Satanás caiu por causa de um pecado. Então, basta um para a gente perder contato com ele. Basta um. Então, quem é capaz de viver uma vida de 30 anos, 20 anos sem cometer pecado? Até porque a gente já nasce imaculado. Então, para você entrar no céu, você precisa não dever nada a Deus, porque quem deve um pecado merece a morte. É o que a Bíblia fala sobre o pecado. Então, nesse sentido, não há boa obra que seja suficiente para dizer eu sou perfeito. Então, você precisa fazer uma troca. Você precisa receber os méritos de outra pessoa que são imputados a você. É você usar o crédito de outra pessoa. É você chegar... É como se você fosse uma pessoa que devesse milhões e milhões e milhões e, de repente, um banqueiro se apegasse a você e dissesse, eu quero te ajudar. Você vai no banco tal, vota em meu nome, o meu crédito está à sua disposição. Ele vai entrar no banco como se fosse a pessoa mais milionária do mundo, porque ele está levando o título de uma pessoa que está acima dele. Olha, o doutor fulano está cobrindo ele, então tá bom. Ou doutora fulana está cobrindo, então você não tem mais dívida. Mas por quê? Porque eu me apeguei a uma pessoa que tem muito crédito. Então a troca é essa, eu entrego minha roupa suja a Jesus na cruz, e ele da cruz entrega a roupa limpa dele para mim. E Deus olha para mim como se eu fosse Jesus. É isso que a justificação faz. Eu me torno justo aos olhos de Deus pela fé que eu tenho em Jesus Cristo. Não é pela cesta básica, não é pela ajuda que eu dou ao Rio Grande do Sul. Isso tudo é muito importante, muito importante. Tem que fazer. Mas isso nunca vai resolver o nosso problema com Deus. A gente não é salvo por nossas obras, tá? Vamos fechar aqui, tá bom? Podemos seguir, que eu estou preocupado com o Cristiano. Sem mais perguntas sobre o que não... Afinal, eu preparei 15 slides, eu quero terminar hoje esses slides. Não, só para não perder essa parte. Quem tá? Eu. Cláudio. A gente conclui que a salvação, a justificação vem pela fé, né? Ouvir o Evangelho. Mas Tiago também levanta a questão de que a fé sem boas obras é morta. Sim. Né? Assim, eu falo isso porque a gente lida com várias pessoas, né? O tempo todo a gente está sempre falando em teologia. Então, os questionamentos aparecem. Então, como abordar para as pessoas que a fé sem obras também é morta?
Isso. Aliás, tem até, né, uma discussão que diz que Tiago foi totalmente contra Paulo e vice-versa, né? Na verdade é o seguinte, quando Tiago falou isso, na verdade ele não está indo contra o Evangelho, né? Ele está falando só o seguinte, o que Jesus também já disse, né? A gente conhece a árvore pelo seu fruto. Então, se você é salvo, necessariamente você vai fazer boas obras. Não tem como eu falar, eu sou crente e a minha vida não tem fruto nenhum. Não tem como eu falar, eu sou crente e amo o Senhor, se eu só venho à igreja para cantar louvor e ir embora. E não se dispor para servir, ajudar, né? Vir aqui, eu sou crente, oro, louvo, chego em casa, maltrata a esposa, maltrata o filho, enfim. Então, toda árvore é conhecida com seu fruto, né? Então, o que o Tiago diz foi isso, e ele está certo, né? E o que Paulo também disse foi certo. Tiago falou naquele momento para certas pessoas com esse objetivo. Então, Tiago complementa Paulo, na verdade, né? Então, é isso. Rafa. O reverendo Hernandes Dias Lopes explica que Paulo, quando fala de justificação pela fé, ele está olhando para a causa da nossa salvação. E Tiago está olhando para o efeito da nossa salvação. Perfeito. Então, que são as obras. Perfeito, isso aí. Aliás, o Fabrício falou até, né, que a gente vai ter aulas de soteriologia e tudo. Mas é legal, né, quando vocês trazem essas dúvidas, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Eu, por exemplo, há pouco tempo, né, que eu comecei a estudar teologia, muitas dúvidas que eu tinha foram sanadas com o tempo de estudo, né? Então, não é uma coisa simples realmente de entender, né? Tem coisas que a gente tem que mesmo estudar, pesquisar, tirar as dúvidas, né, quando a gente precisa. Então é isso. Vamos continuar aqui. O próximo aspecto da bondade de Deus, que é a graça de Deus. Quando a gente fala de bondade de Deus, um outro aspecto que a gente lembra, a graça. Então a graça, do grego charis, que quer dizer favor imerecido, denota a bondade imerecida do amor de Deus para com aqueles que a perderam e estão, por natureza, sob uma sentença. De acordo com as Escrituras, é manifestado não apenas por Deus, mas também pelos homens, denotando o favor que um homem demonstra a outro. Então, sempre que a gente vai em direção a alguém com um favor, mesmo que esse favor não seja merecido, isso também é um tipo de graça. A gente está espelhando um atributo de Deus, né, para aquela pessoa. Nesses casos, não está necessariamente implícito que o favor seja imerecido. No entanto, essa graça é a concessão gratuita de bondade a alguém que não tem direito a ela. Então, sempre que você vai em direção a alguém com algum favor, né, com alguma graça, sem esperar o retorno, mesmo que aquela pessoa mereça ou não, isso é graça também. O amor de Deus para conosco é sempre imerecido. Então, nenhum de nós merece o amor de Deus. Então, tudo que a gente recebe dele, a gente chama isso de graça. Podemos continuar? Vamos lá, então. Mais um aspecto da bondade de Deus, que é a sua misericórdia. O que é misericórdia? É a bondade ou amor de Deus demonstrado àqueles que estão na miséria ou na angústia, independentemente de seus desertos. Então, eu acho assim, todos nós, né, temos as nossas misérias, os nossos desertos, e quando Deus olha para a gente, né, numa situação em que a gente está sofrendo, em que a gente está num período grande de angústia, de necessidade, Deus olha para a gente com um olhar misericordioso. Então, é um aspecto da bondade dele. Se a graça de Deus contempla o homem como culpado diante de Deus e, portanto, necessitado de perdão, a misericórdia de Deus o contempla como alguém que está arcando com as consequências do pecado e que, portanto, necessita da ajuda divina. Então, quando a gente está sofrendo, Deus olha para a gente e vê que a gente está sofrendo pelas consequências do pecado, né? Seja um pecado nosso, seja um pecado de outra pessoa. A gente sabe que quando a gente peca, não é só nós que sofremos, todo mundo que está em volta sofre. Então, Deus olha para isso com um olhar misericordioso, com a vontade de nos ajudar, né? Por isso que quando a gente está em sofrimento, a gente ora pedindo: Deus, tenha misericórdia de mim, me ajude nessa necessidade. Na sua misericórdia, Deus revela-se como um Deus compassivo, que se compadece daqueles que estão na miséria e está sempre pronto a aliviar a sua angústia. Então, eu sei que Deus é misericordioso, então por isso eu posso pedir a Ele ajuda sempre que eu estou em momento de necessidade.
E, finalmente, como o Fabrício até citou aqui, um último aspecto que é a longanimidade de Deus. Que é o último aspecto que a gente fala aqui, né? Do hebreu erekiaf, ou do grego macrotumia. Longanimidade quer dizer lento em se irar. Então, Deus é lento, devagar em se irar. Aliás, que é uma coisa que é um dos frutos do Espírito, né? Que Paulo diz, todos nós temos que ser longânimos, assim como Deus. Né? Ou seja, quando a gente vê algo errado, um irmão que fez uma besteira, a gente tem que, ao invés de sair gritando com o irmão, a gente pensa antes de dar a resposta, né? Ou seja, sejamos tardios em nos irar. Acho que Tiago disse isso, né? Acho que é Tiago, isso aí. Longanimidade é aquele aspecto da bondade do amor de Deus, em virtude do qual ele suporta o mal causado pelo pecador, apesar de sua longa e contínua desobediência. Então todos nós, né? Todos nós somos continuamente desobedientes, e Deus olha para a gente e tem paciência, e espera que a gente possa melhorar, que a gente possa nos corrigir, né? Então Deus sempre tem muita paciência com a gente. O pecador é contemplado, a longanimidade, né, de Deus é que o pecador é contemplado como continuando no pecado, apesar das admoestações e advertências que lhe chegam. Então a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente de várias formas, tentando tirar a gente do caminho errado, a gente continua no caminho errado e Deus tem paciência com a gente. O simples fato de a gente viver todos esses anos, né? Eu, por exemplo, tenho 43 anos de Deus olhando para mim e tendo aquela paciência, né? Aquela esperança de que eu possa melhorar. A longanimidade de Deus revela-se no adiamento do julgamento merecido. O que todos nós merecemos é a morte, e a gente está aqui vivo hoje. Então isso tem que ser motivo de gratidão no nosso coração, né? Até aqui Deus me sustentou, mesmo não merecendo. Então, também é outra coisa que conforta o nosso coração e motiva a gente a melhorar cada dia mais, né? Fabrini? Só uma curiosidade, a palavra misericórdia é uma palavra composta, no latim, de miser, de miserável, com cordes, de coração. Então, a misericórdia é a capacidade que Deus tem de se apiedar de quem é um sentimento de pesar pela miséria de estado de alma do coração do outro. Então é realmente aquele quadro em que a pessoa está muito destruída e alguém diz, eu tenho que fazer alguma coisa para essa pessoa porque o seu estado é miserável, sua alma está quebrada. E quando eu falo a miséria do coração, na cabeça do estudioso é a miséria da alma. A pessoa está acabada, não está fisicamente só acabada, ela está emocional, psiquicamente destruída. Então a atitude de Deus em misericórdia é ir em direção a quem está nesse estado deplorável de espírito, quem está muito quebrado, muito destruído, né? Bom, não vou ler, mas tem algumas passagens também aqui falando da longanimidade de Deus, que em casa vocês podem checar as passagens. Continuando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a santidade de Deus. A gente já falou um pouquinho na semana passada, que é um outro aspecto moral de Deus, do hebreu kadash, ou kadosh, né, que quer dizer ser santo. Vamos lá. Já falamos sobre a dupla natureza do termo santidade. Dizemos que a santidade ética de Deus é a perfeição de Deus em virtude da qual Ele eternamente deseja e mantém sua própria excelência moral, abominando o pecado e exigindo pureza de suas criaturas morais. Então, o aspecto ético de santidade, quando a gente fala Deus é santo, mas pensando na questão ética, Ele é perfeitamente santo eticamente, né? Quer dizer o quê? Que Deus, Ele deseja excelência moral, perfeição moral, e tudo aquilo que foge dessa perfeição moral Ele abomina, que é a nossa situação no pecado, né? Então ele exige de nós pureza moral, e Ele sabe que a gente é incapaz de cumprir com essa exigência. Foi por isso que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, porque Ele sabia que sem isso a gente não conseguiria salvação, né? Que é o Evangelho, como o Fabrini falou agora. A santidade de Deus é revelada na lei moral implantada no coração dos homens. A gente já falou sobre isso, né? A revelação geral de Deus, que é a revelação em toda a natureza, e aquela
é a lei de Deus que está cravada no coração de todo mundo, seja o crente, seja o não crente. Mesmo o não crente, quando ele faz alguma coisa errada, no fundo ele sabe que fez alguma coisa errada, ele feriu a lei de Deus. Nós temos isso mais na consciência. Nós crentes, quando nós erramos, o Espírito Santo vem e já fala: você errou, você tem que corrigir, volta para o caminho. E aí, se a gente temar, a gente que sofre as consequências. Então, no coração de todo mundo existe a lei de Deus que está cravada no coração. A santidade de Deus se destacou na lei dada a Israel. Daí veio, depois, vários termos, né? O nação santa, terra santa, cidade santa, santo lugar, santo sacerdócio, que são termos que a gente encontra em toda a Bíblia, trazendo essa ideia. E essa lei de Deus, em todos os seus aspectos, foi implementada para marcar o povo de Israel com a ideia da santidade de Deus, o que a Cláudia trouxe há pouco tempo aqui para a gente, e instar o povo à necessidade de levar uma vida santa. Então, o povo de Israel foi o povo que Deus escolheu para separar, ou seja, para torná-lo santo, e para esse povo ser a marca de Deus na terra. Então, ele separou esse povo, escolheu Abraão lá para ser, né, o pai da nação de Israel e, claro, posteriormente de todas as nações. Ele fez isso para que esse povo refletisse a glória de Deus aqui na terra, ser um povo santo. A santidade de Deus foi revelada na maneira pela qual Deus recompensou o cumprimento da lei e visitou os transgressores com punições terríveis. Como que Israel tinha a noção da santidade de Deus? Quando Deus visitava os crentes, as pessoas que seguiam a lei de Deus, visitava essas pessoas com bênçãos, e as pessoas que transgrediam a lei visitavam com punições. Então, Deus foi ao longo dos anos, Israel veio ao longo dos anos tendo essa noção de santidade. Porque quando fazia algo que era boa aos olhos de Deus, eu recebia bênçãos. Quando eu fazia algo errado, eu sofria as consequências com punições aos pecados quando eram cometidos. Tudo bem, gente? Vamos lá, seguindo. A revelação mais elevada disso foi dada em Jesus Cristo, que é chamado de santo e justo. Jesus refletiu em sua vida a perfeita santidade de Deus. Então, para que não houvesse dúvidas, se eu quiser saber, ter uma noção do que é esse Deus santo, perfeitamente justo e bom, a gente tem que olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo teve essa grande... uma das grandes finalidades, refletir Deus aqui na terra. Finalmente, a santidade de Deus também é revelada na igreja como corpo de Cristo. Então, Cristo é o cabeça e o corpo de Cristo é a igreja. Então, nós temos que refletir a santidade de Deus lá fora. Não adianta ser crente só aqui dentro, que aqui dentro é muito fácil. A gente tem que refletir a lei de Deus, o evangelho lá fora, para que as pessoas lá fora enxerguem Deus e possam um dia vir a ser salvas. A santidade é atribuída a Deus com muito maior frequência no Antigo Testamento do que no Novo. Isso é um detalhe que Berkhoff traz. O Novo Testamento se apropria do termo santo, mais particularmente para qualificar a terceira pessoa da Santíssima Trindade como aquela cuja tarefa especial é comunicar a santidade ao seu povo. No caso, o Espírito Santo, né? Então, o termo santo, nação santa, terra santa, está muito mais presente no Antigo Testamento do que no Novo. Bom, finalmente vamos falar um pouquinho da justiça de Deus, que é mais um atributo moral de Deus. A ideia de justiça é a estrita aderência à lei. Então, quando eu falo Deus é justo, porque Deus tem essa aderência estrita à lei que ele criou. Deus se mantém contra quaisquer violações de sua santidade e demonstra em todos os aspectos que ele é o único santo. A justiça de Deus se manifesta especialmente ao dar a cada homem o que lhe é devido, tratando-o de acordo com seus méritos. O termo hebraico para justo e retidão é tzadik, e o termo grego correspondente é dikaios, todos contendo a ideia de conformidade com um padrão. Então, Deus tem um padrão moral, que é a lei moral que ele criou, e ele tem que manter o ideal,
todas as criaturas seguindo esse padrão moral. Se alguém sai desse padrão de alguma forma, ele tem que vir com punição. Daí ele demonstra a justiça dele, punindo sempre o pecado, sempre que alguém sai desse padrão de justiça. Continuando, Deus distribui recompensas e bênçãos como uma expressão do seu amor, de acordo com as suas promessas e pactos, alianças. Um outro aspecto também da justiça de Deus. Se Deus promete algo, de acordo com o pacto ou aliança que ele fez com o seu povo, ele cumpre. Daí vem, né, a nossa confiança que a gente tem em Deus. A gente sabe que todas as promessas de Deus serão cumpridas. Não tem nada que que Deus prometeu que não seja cumprido. Deus também inflige penalidades para os pecados, que é uma expressão da ira de Deus. Muitos negam a justiça rigorosa e punitiva de Deus e afirmam que Deus pune o pecador para reformá-lo ou para dissuadir outros de pecar. Aqui, continuando. Mas o objetivo principal da punição do pecado é a manutenção do que é certo e da justiça. Claro, pode servir incidentalmente para educar o pecador e dissuadir outros de pecar. Isso aqui é uma coisa interessante. O objetivo final da punição é manter o que é certo e manter a justiça. O objetivo final da punição não é educar. Então, Deus não pune essencialmente para educar. Deus pune para manter a sua justiça. Só que quando a gente sofre, quando a gente recebe a punição de Deus, a gente aprende. Por quê? Porque a gente está no caminho errado, a gente sofre a punição, a gente cai, vê que está errado, viu a consequência daquilo, a gente levanta e a gente não quer errar mais, então a gente vai aprendendo a andar no caminho certo. Então, Deus primariamente, ele não pune para nos ensinar, ele tem que punir para manter a justiça dele na linha, né? Digamos assim. Não sei se o Fabrício quer não, é isso afirmar, mesmo. Isso mesmo, né? E o que é importante é a gente entender que, secundariamente, a justiça de Deus aplicada a nós tem um aspecto pedagógico. Então, como tem no tribunal humano. O objetivo de um juiz a implementar uma sentença é o de educar a sociedade, inibir pecados futuros, tanto da pessoa que fez o erro, cometeu o crime ou a infração, quanto quem está ao redor. Então, esse é o objetivo secundário também da lei, que é evitar, coibir o avanço do mal através da disciplina aplicada na vida de uma pessoa, né? Por isso que a justiça é dar exatamente o que a pessoa merece, nem mais nem menos, né? E a gente também conversou semana passada, né, que Deus é o juiz perfeito, porque como ele é onisciente, ele é onipresente, ele conhece detalhadamente cada aspecto do nosso coração. Então, sempre que ele pune alguém, essa punição é perfeita, porque ele é um juiz perfeito, né? Nenhum juiz mundano pode dar uma sentença 100% perfeita, né? Mas Deus é capaz de fazer isso porque ele conhece o coração de cada um, né? Então, isso deixa a gente em paz. Quando e aí faz a gente não desejar vingança. A gente falou isso semana passada, né? A gente deixa a vingança para Deus. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, fica aí uma pergunta para a gente poder pensar. O que muda em nossa vida quando entendemos verdadeiramente o que é bondade, o que é santidade e o que é justiça de Deus? O que vocês acham? O que muda na vida da gente quando a gente entende esses conceitos, esses atributos morais de Deus? Quem gostaria de falar? Conforto. Segurança. Perdão? Temor a Deus, né? Porque se ele é um juiz perfeito, né? Então você tem essa posição de temor, né? Descanso. Mais alguém? Eu esqueci seu nome. Pedro Paulo. Pode falar, Pedro. É o seguinte, porque eu fiquei um pouco confuso aqui nessa coisa da justiça ter como objetivo primário, né,
digamos, a própria justiça, não sei se eu posso resumir assim, a própria santidade, pensando naquele texto de Hebreus 12, né? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, tem outras traduções, né? A todo filho a quem recebe, para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Eu escolhi até uma tradução meio antiga assim, mas aqui eu poderia pensar que a correção, a justiça de Deus aplicada aos seus filhos, ela sim tem como objetivo primário essa edificação, esse colocar de volta no caminho, e que e nas outras situações o objetivo primário passa a ser isso ou não? Continua sendo o objetivo primário sempre? Posso responder e Fabinho depois? Então, Deus é um ser santo e perfeito. E ele não pode conviver com nenhum tipo de pecado, que é quando a gente não atende essa lei moral dele, de Deus. Então, se Deus vê qualquer transgressão, ele tem que punir. É isso que a gente espera de qualquer juiz, né? Quando a gente tem a gente vê algo errado acontecendo, a gente espera que seja feita justiça, né? Então, Deus, como é um juiz perfeito, se ele vê qualquer tipo de transgressão, ele tem que punir. Agora, qual é a diferença para os crentes? Para os crentes, quando a gente erra e a gente é punido, isso vira uma disciplina. É Deus disciplinando a gente. Porque se nós estamos em Cristo, quando a gente erra e sofre as consequências daquilo, aquilo vira um aprendizado. É igual assim, aluno quando erra, né? Nós como professores, hoje é dia do pedagogo. Tem algum pedagogo aqui? Eu sou. Parabéns para os pedagogos. Quando a criança ou qualquer um, né? Quando erra, a gente fala o quê? O errar é importante, porque quando você erra, você vê qual foi o seu erro e aprende com aquilo para não errar mais, né? Então, nós que somos filhos de Deus, a gente entendendo que o que a gente sofre é para a gente crescer, é para o nosso aprendizado. Então, nesse sentido, Deus está disciplinando a gente. Eu vejo dessa forma. Não sei se Fabrini concorda ou tem alguma coisa... É isso mesmo. Primariamente, a correção do erro visa a confirmação da justiça de um ser que rege os céus e a terra. E, secundariamente, visa também a correção dos homens. E diria que Deus opera tanto a disciplina que corrige pedagogicamente a vida do crente, quanto a do ímpio também. Porque muitas pessoas de fora da igreja que não têm fé, aprendem também com seus erros. A diferença para nós é que tudo na nossa vida coopera para fins salvíficos. Não que nós vamos sendo salvos, não é isso. Mas que tudo tem a ver com a nossa caminhada para o céu. Então a gente precisa entender que primariamente ele precisa punir, porque nada foge ao seu olhar. E a maneira como ele aplica a sua justiça, por exemplo, quando ele vê um erro na nossa vida e ao invés de nos punir, nos abençoa, ele não está sendo injusto. Ele está agindo com a sua não justiça, que é diferente. A não justiça de Deus se chama misericórdia. Ele está dizendo o seguinte: eu não vou dar a você o que você precisa. Isso. E eu estou agindo, não aplicando a minha justiça a você. Seja nós, seja o mundo. Gente, se Deus fosse tratar o mundo na ponta da faca, não tinha mais planeta. Porque todo dia a gente vê o homem blasfemando, fazendo maldade, crueldade. Então Deus usa a sua misericórdia todos os dias e aplica a sua não justiça sobre o mundo, que é um conceito que eu aprendi com os Pro. Então, quando a gente olha para Deus e percebe que Ele por exemplo, quem faz o mal e é abençoado mesmo assim, porque Deus é misericordioso, também age com graça, não me dando aquilo que eu mereço, que é a punição, e me dando o que eu não mereço, que é a sua bênção. Então Deus é sempre muito gracioso. E quando Ele faz isso, Ele corrige a vida do crente, e o crente louva o seu nome, mas também corrige a vida do ímpio, porque o ímpio também é capaz de promover a justiça, o ímpio também é capaz de promover equanimidade, o ímpio também é capaz de se arrepender, porque o ímpio ainda carrega a imagem de Deus e ainda é obra do Espírito Santo na graça comum. Então essas coisas vão ficar mais claras na medida que a gente for estudando.
Então, um ímpio que diz assim, eu errei, nunca pisei numa igreja evangélica, e eu nunca mais quero fazer isso porque eu magoei uma pessoa. Não é só crente que chega a essas conclusões. Sim. A sociedade chega a isso. Nós criamos leis, há países que têm estabelecida na sua base um compromisso com a ética, e isso gera uma sociedade melhor. A diferença é que nós estamos vivendo de tal maneira que tudo coopera para o nosso bem, e a gente sabe quem é a fonte de todo bem, como ele falou no latim aqui. Então é isso que o Cristiano falou. Eu só queria acrescentar o fato de que os ímpios também são corrigidos por Deus, embora não reconheçam, são obra do Espírito Santo, são objetos da obra do Espírito Santo na graça comum, porque Deus é bom para todos, porque o céu faz chover e também descer o sol de Deus sobre essas pessoas, e ainda que elas não reconheçam, elas são alvos da bondade de Deus sobre suas vidas, e a gente chama isso de graça comum. Só acrescentando também, tem aquela doutrina do deísmo, né, que diz que Deus criou o universo com as suas leis, e as leis vão regendo tudo, e Deus não atua em nada, deixa as leis que ele mesmo produziu tocar o barco, né, tocar o universo, né, e não é isso que nós cremos, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Deus mesmo tendo que punir, é o que você falou, né, mesmo tendo que punir o pecador pelo seu pecado, ele é capaz de vir com misericórdia e por alguma razão nos encher de bênção, enfim, por isso que a gente deve orar, independente de tudo, a gente deve orar pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus sua longanimidade em favor da gente. Isso aí que você colocou, a longanimidade e a capacidade que Deus tem de ser afrontado e prosseguir abençoando, não responder de imediato. Se Deus fosse curto, a gente não ia aguentar. Então a longanimidade é essa capacidade de ouvir uma malcriação, de ouvir uma ofensa, respirar, usar um bom fio terra, né? Vem a descarga do raio, vai para o chão, e aí você então responde a pessoa, e é lógico que ninguém vai ficar no caminho de um outro que quer atropelar, né? Você não é bobo, ninguém aqui foi chamado para ser capacho da sociedade. Se você está jogando futebol com uma pessoa, a pessoa joga com canivete na mão, você fica ali se você quiser. Não? Então, a questão tem um limite, vou me afastar, você não consegue ser civilizado, mas eu não preciso ser tão descivilizado quanto você, e eu vou me afastar disso e caminhar. Só que a gente sabe que essa longanimidade vai ter uma hora que vai acabar, né? Que é quando Deus vai falar, agora chega, acabou, final do tempo, e é isso. Cláudia, espera só o microfone do Rafa. Só para finalizar essa parte, né, eu cresci não num lar evangélico, mas me converti aos 12 anos, né, numa igreja batista tradicional. E quando a gente pensa em correção de Deus, né, a gente pensa em todos esses atributos. Ele corrige em amor, né, ele corrige imbuído de todos esses atributos que ele tem, bondade, santidade, justiça, né, tal. Mas quando a gente vai lá em Provérbios 22 e 29, Provérbios 22, 15, 29 e 15, fala sobre a vara da disciplina, tá? Estou fazendo um comparativo. Não, é porque muitas pessoas, né, cristãs, acabam pegando esse texto. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. E 29:15 também traz essa vara da disciplina. E eu lembro que no passado essa vara era entendida literalmente. Então você metia a vara na criança, né? Não querendo ser polêmica, mas como a gente, como cristão, como pais, para você, para o pastor também, como falar sobre vara da disciplina aqui, nesse texto, né? Fazendo um Deus que corrige em amor, etc., que nós temos os atributos, características dele. Como olhar para esse texto, a vara da disciplina? Boa pergunta, Cláudia. Bom, eu estava pensando aqui como pai na minha filha, por exemplo, né? Quando ela está lá, ó, né, Maitê? Quando ela faz alguma coisa errada, e eu chego para ela, eu nunca bati nela e nunca vou bater, mas assim, se eu falar com ela assim, Maitê, você vai ficar uma semana sem celular, ela sente como se fosse uma vara, né, Maitê? Menos isso, né?
Não que ela não tem celular. A gente, em alguns momentos, a gente deixa o nosso celular com ela para ela usar um pouco. Porque também eu não acredito que a gente deva pegar a criança você só vai pegar no celular com 14 anos. Não, a vida dela vai ser com o celular e com recurso. Às vezes ela vai... Daqui a 10 anos, sei lá, ela vai ter um holograma lá que ela vai, que nem aqueles filmes, né? Minority Report, vai mexer, enfim. Mas assim, a criança tem que conhecer a tecnologia, mas a gente não deve realmente deixar a criança direto com o celular. Aí eu sou contra realmente. Mas assim, se você, qualquer tipo de... Quando o pai quer disciplinar a criança... sem pensar na agressão física, mas qualquer coisa que você leve a uma punição, que ela entenda que aquilo ali foi errado, ela está pagando por uma consequência, aquilo é como se fosse uma vara indo e batendo na mão dela. Então, antigamente a gente sabia que tinha muita agressão física, né? Hoje... a gente é totalmente contra, e claro que essa igreja é totalmente contra a agressão física, mas a gente acredita que a criança tem que sim sofrer punição por amor. A criança sabe que o pai está tirando aquilo dela, está deixando ela de castigo, não vai ter a mesada. A criança sente aquilo, mas ela com o objetivo de aprender. Né? Então, assim, a linguagem bíblica daquela época é a questão da vara, né? Provavelmente porque na época a vara era usada mesmo para disciplinar, então Salomão talvez usou esse termo, mas hoje, né, qualquer forma de disciplina que a gente vai em direção às nossas crianças, mas com amor, sem ser agressão física, isso é uma vara disciplinando o nosso filho, né? Eu acho que... É isso mesmo, e assim, não precisava estar no tempo bíblico para apanhar de vara, não. Minha avó... Não, eu já apanhei. Minha mãe apanhou de vassoura da bisavó, minha Marta correu do tio que deu tijolada nela, todo com muito carinho. Não, eu apanhei também. Mesmo, né, fora do tempo bíblico... A Havaiana, a famosa Havaiana, voando. Eu lembro da minha tia Marli catando vara de goiabeira para bater nos filhos. E ela ficava com orgulho. Fazia aquele né? Vara, cinto, fivela, tudo que tivesse ao alcance. E estamos aqui, sobrevivendo. Isso. Sem trauma. Não sou traumatizado com a... Mais ou menos. Eu não tenho trauma, não. Eu merecia. Isso. Cláudia, eu acho que foi... Eu falei, né? Bom, já está na hora, né, para a gente finalizar. Bom, obrigado pela presença de vocês. Na semana que vem, eu esqueci o tema. A semana que vem a gente continua com atributos de Deus. A gente finaliza atributos de Deus, mas não lembro se era vontade de Deus. E a gente vai deixar um tempo para falar de calvinismo. Novamente, vai ter um tempinho, porque muitas pessoas procuraram a gente para tirar dúvidas da primeira aula, então a gente vai trazer esse tema de novo para a gente poder conversar com vocês, tá? Vamos então orar para a gente encerrar. Fabrício, você ora hoje para a gente? Obrigado, vamos lá. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estudarmos a Tua Palavra e estudarmos quem Tu és. Que nós possamos desfazer toda a teologia, toda a ideia equivocada do Senhor, que o Senhor nos ajude a desmontar do nosso coração toda a ideia falsa, porque isso pode nos desviar da verdadeira devoção, e que a gente se encante contigo, com teu amor, que a gente se encante com a sua bondade, e que o Senhor encha a nossa casa do teu Espírito Santo, que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor cubra a vida de todos nós com o seu amor, e que nós possamos ser gratos a Ti por essa oportunidade que temos de estudar a Bíblia em grupo, tirarmos as nossas dúvidas e crescermos com isso. Em nome de Jesus, leva-nos para casa em paz, e que chegando lá a gente encontre a sua shalom, a sua presença. Em nome de Jesus, amém.